Muita paz nos corações e que Deus nos abençoe em mais uma noite de muitas bênçãos aqui, né? Todas as vezes que eu venho aqui, eu falo das bênçãos porque não é redundância, é realidade. Todas as vezes que estamos aqui, claro, com os corações e as mentes abertas, a espiritualidade encontra em nós o caminho, né, o terreno extremamente preparado para que possamos receber essas bênçãos. E assim será hoje. Não porque falo eu, mas sim porque estamos todos vibrando na mesma sintonia. E os nossos anjos de guarda, nesse momento, se alegram, né? No momento que você decidiu estar aqui hoje, ele, seu anjo da guarda, ficou extremamente feliz. Estabeleceu um link extremamente oportuno com os mentores aqui da casa, para que todos saímos daqui melhores do que quando entramos. E quando eu digo melhores, é em dois aspectos. Melhores naquele problema que você está procurando ser ajudado, mas melhores também na sua capacidade de entender a vida. Melhor na sua capacidade de enxergar o mundo, enxergar a Deus de uma forma mais coerente, lógica, raciocinada, como o Espiritismo nos coloca. Vamos lá? Já ouviram falar de ansiedade ou não? Tem alguém aqui que é ansioso? Não, não tem. Há um tempo atrás, ainda esse ano, a USE promoveu a Semana Espírita aqui de São Bernardo e pediu que eu falasse sobre esse tema nessa oportunidade. E eles me mandaram um material de estudo e eu tomei posse de alguns conhecimentos que eu não tinha, que realmente são assustadores. A Organização Mundial de Saúde fala que 10% dos brasileiros são ansiosos. Você está nos 10% ou não? Não, né? Claro que não, imagina. Mas o que mais me assustou, além dos 10%, é saber que nós somos o país maior com a incidência de ansiedade. Então vale a pena abordar esse assunto. Vale a pena, inclusive, além dos aspectos médicos, científicos que a gente vai tentar abordar, nós vamos sair daqui umas 2 horas da manhã, viu? Porque o assunto é muito vasto, né? Mas a Silene me proibiu, falou que eu tenho só até as 11h30 para falar. Mas vamos lá. Além dos aspectos científicos, técnicos, do que envolve essa emoção que traz tanto problema para nós, é legal porque hoje o conhecimento que a gente tem do Espiritismo faz com que a gente possa unir uma coisa à outra, dando-nos uma compreensão ainda maior sobre o assunto. E compreendendo, obviamente, nós podemos agir de forma a minimizar os problemas que a ansiedade nos traz. Um dos grandes conceitos que essa doutrina, a dos Espíritos, traz para nós, que é extremamente consoladora, é estabelecer a nossa relação com Deus. Saber que tudo o que acontece nas nossas vidas acontece no tempo dele. Sempre. Nós não conseguimos gerenciar a nossa existência com tamanha propriedade, amor, que Deus faz por nós. Isso é fato. Então as coisas acontecem no tempo dele. Ele disponibiliza para nós, seres humanos, muitas situações da nossa vida para que a gente continue sempre evoluir, sempre aprender, sempre crescer. Vou provar para vocês que ele disponibilizou isso para nós ao longo do tempo. Sabe como? Tem alguém aqui que viveu numa época que não tinha internet? Levante a mão. Sem vergonha. Ah, sabia. Era diferente dos tempos atuais? Alguns tentam provar que era melhor ou que era pior. Alguns falam assim, naquele tempo era mais gostoso, a gente vivia mais tranquilo a nossa vida. Quem aqui escrevia carta que demorava 2 semanas para chegar? Olha, tá vendo? Não é? Você tinha uma resposta depois de tanto tempo. Para fazer uma fofoca dava até trabalho, né? Porque você ia fazer uma fofoca na carta, você ia ter a resposta da fofoca
dali 15 dias, né? Não tinha nem graça. Hoje em dia é tudo muito rápido, não é verdade? Mas, avaliando essa realidade sob a ótica da nossa relação com Deus, nós entendemos que tudo o que nos acontece, aconteceu no tempo certo. O que não tínhamos de tecnologia no passado, fazia jus a quem estava vivendo aquela situação. Mas Deus, sábio, amoroso, caridoso, com todas as virtudes elevadas ao extremo, colocou-nos nessa escola chamada vida para que a gente pudesse crescer, aprender, e nós vamos desenvolvendo situações. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso só nós somos co-criadores em plano menor. Faz parte da nossa essência querer sempre melhorar. O processo de evolução nosso é inegociável, a gente vai evoluir. Queira ou não queira, vamos evoluir. Faz parte de todo aquele filho de Deus. Não tem como. Às vezes a gente insiste em errar e isso acaba protelando um pouco a nossa evolução. Mas veja, do tempo em que não tínhamos internet até os dias atuais, quantas coisas boas o ser humano já criou. Não é verdade? Hoje nós conseguimos nos comunicar numa velocidade muito grande. A medicina, a ciência, a tecnologia, tudo que nos envolve para o nosso aprendizado, para o nosso bem-estar, evoluiu de forma vertiginosa. Isso é fato e ninguém pode negar que isso aconteceu. Agora, de uma forma um tanto quanto diferente, a nossa relação com a evolução. Às vezes, algumas gerações não conseguem lidar de forma adequada com toda essa evolução, com toda essa tecnologia, e daí vem algumas dificuldades. E essas dificuldades só acontecem porque essa relação nossa com Deus e o processo evolutivo ainda é um quanto não estabelece uma paridade. Nós evoluímos na ciência, na tecnologia, na medicina, em tudo, mas esquecemos de uns detalhes muito importantes, que é o legado que Jesus nos deixou e a gente ainda não aprendeu a amar da forma que deveria. Mas esse Deus que é justo e bom, olhem só, falou para nós assim: vocês vão aprender encarnação após a encarnação, eu vou dar situações para que vocês se desenvolvam, e tem um processo muito interessante. Alguém lembra aqui quando estava desencarnado, que estava participando de um planejamento para vir aqui, não? Eu pergunto primeiro, que eu vou contar uma história aqui, vai que alguém lembra e me desmente, né? Mas olha que interessante, quando estávamos para reencarnar, uma equipe chamada reencarnacionista, chefiada por alguns espíritos de luz, preparou, planejou a nossa vida aqui na Terra. Eles sabiam quem ia ser o nosso futuro pai, a nossa futura mãe. Aí falaram assim para nós: olha, enquanto a gente escolhe isso, você vai dormir um pouquinho e nós vamos fazer um processo que chama-se miniaturização perispiritual. Nós vamos encolher o seu perispírito para que você possa caber no útero da sua mãe. Aí alguns estão se perguntando: o cara veio falar aqui de ansiedade, né? Está falando de miniaturização perispiritual. Mas prestem bastante atenção nessa narrativa. Essa miniaturização perispiritual prevê que o perispírito seu que foi miniaturizado, ele é o resultado de toda a sua evolução, de toda a sua problemática, de todo o seu amor, de todas as suas conquistas milenares. E você vem aqui para a Terra e começa a gerenciar, depois que houve a fecundação. Sobre a fecundação não preciso falar não, né? Todo mundo sabe como é que funciona. Depois que houve a fecundação, o perispírito começa a gerenciar a subdivisão das células. O corpo que você tem hoje é a resultante da sua evolução, porque quem gerenciou o processo de subdivisão das células para que você tenha o corpo que você tem hoje é o seu perispírito, que foi miniaturizado lá no mundo espiritual. Todas as características que você tem é a resultante do que você é de verdade. Você expurga para o seu corpo tudo que você tem de bom, de belo,
mas também a sua problemática. E aí, nos dias atuais, a gente tem algumas dificuldades de gerenciar alguns sentimentos, algumas emoções, e agora vocês vão entender por que eu falei desse processo. Vejam bem, o que é a ansiedade? A ansiedade é o medo de algo que ainda não aconteceu, de algo que ainda está por vir. Todo mundo sabe disso, não é? Muito bem. Existe o processo da ansiedade que é normal para todo mundo. Quem lembra aqui quando foi dar o primeiro beijo? Não lembra? Estava ansioso para fazer isso? Quem prestou prova do Enem? Fica ansioso? Fica. Quando você fica ansioso por uma coisa que você sabe que vai acontecer, é diferente. Essa ansiedade natural que faz parte do ser humano, existe uma descarga, de adrenalina no corpo, através do cérebro, a oxigenação muda, o tônus muscular do seu corpo muda, em função de uma ansiedade que até esse ponto a medicina, a ciência humana entende que isso é normal. Quando que a ansiedade ocorre? Quando essa descarga emocional excede o seu controle. E aí vem o Espiritismo explicar por que excede o controle. Cada um tem os sintomas da ansiedade de uma forma diferente. Um tem psoríase, outro se recolhe no seu mundo íntimo, fica trancado no quarto. O outro tem síndromes diversas, como toque. O outro fica agressivo. Por que cada um responde à ansiedade, aquela que te prejudica, de forma diferente? O nosso cérebro é responsável por gerenciar as emoções. Cada área do cérebro é responsável por drenar as informações que vêm do mundo de fora para o nosso íntimo. Esse cérebro que gerencia as emoções é aquele que você construiu com seu perispírito. É aquele responsável por toda a sua existência. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que nessa encarnação é extremamente inteligente e conseguiu desviar a vida de muitas pessoas enganando. Vocês já ouviram dizer, por exemplo, que tem pessoas que levam uma quantidade grande de pessoas ao suicídio coletivo com a sua inteligência. Deteriora a sua matéria perispiritual na área da epífise, da glândula pineal. Volta para o mundo espiritual com essa problemática e vem aqui para o mundo para corrigir através do expurgo dessa energia para o seu corpo físico. Quando esse ser humano está aqui e vive emoções que perde o controle e gera ansiedade, é fruto de algo que ele fez em vidas passadas. Aí fala, pô, Alexandre, mas você está falando de uma geração, que vive uma situação extremamente difícil com relação à ansiedade. Mas o Espiritismo vem mostrar para nós que a problemática de todo ser humano está ligada à sua incapacidade de gerenciar todas as suas emoções ao longo das suas encarnações. Por exemplo, vamos citar alguns exemplos. O nosso lobo frontal no cérebro, o córtex cerebral, é responsável pela nossa cognição. Imaginem que o espírito está reencarnando, ele moldou um cérebro com a dificuldade de interpretar. Aí ele vive situações nas redes sociais, na internet, num mundo em que ele gostaria de viver e não consegue. Já ouviram falar sobre isso? As redes sociais mostram uma vida ilusória. E aquele ser que já tem as suas dificuldades, vive um conflito íntimo tão grande que gera ansiedade nele. É o que a ciência chama de sentimentos contrapostos. Eu quero aquela vida, mas eu não consigo. Eu quero viver aquele mundo de ter carro novo todo ano, de viajar para a Europa todo ano, de ter um corpo ideal, aí não consegue.
A parte cognitiva do cérebro não consegue gerenciar esse processo e ele vive a ansiedade na sua plenitude. Vamos mais adiante. Quando o espírito tem dificuldades na sua glândula pineal, que é responsável, por exemplo, por segregar para todo o seu organismo físico o que há de bom, de belo, porque André Luiz fala que a nossa glândula pineal, que fica aqui no centro da cabeça, aqui uma linha no centro dos olhos e no centro da cabeça, ele fala que ela é a nossa usina nuclear. Ela segrega para o nosso organismo físico bacilos psíquicos ou a cura. Aí aquele espírito que deteriora a sua matéria perispiritual na epífise, ele vai conseguir fazer o quê para gerenciar suas emoções? Vai ter dificuldade. Não consegue gerenciar. Em não conseguindo, fica ansioso. Dá um trabalho gigantesco para corrigir esses processos. Hoje, o estudo do Espiritismo, que analisa muito todas as funções do nosso cérebro, vem dizer para nós assim, olha, a ansiedade realmente é o mal do século, mas é o mal do século porque nós, ao longo das nossas encarnações, não nos atentamos para gerenciar as nossas emoções com mais propriedade. O mundo hoje vive uma pressa incrível de resolver tudo no tempo que você acha que deve ser feito. E nós começamos aqui a nossa palestra dizendo que tudo que acontece para nós acontece no tempo de Deus. Não estamos conseguindo equacionar a nossa vida, as nossas necessidades, a nossa relação com a tecnologia com o tempo de Deus. A nossa pressa hoje, com tudo que envolve a matéria, é tão grande, mas tão intensa, que nós esquecemos de Deus. Esquecemos que Ele está no comando. Esquecemos que o tempo dele deve ser respeitado. Nós conseguiremos gerenciar a matéria, gerenciar as redes sociais, gerenciar a tecnologia que vem à nossa frente, quando aprendermos a andar no tempo de Deus. As grandes empresas hoje falam, eu estava conversando com uma amiga minha que ela é diretora de RH numa multinacional. Ela falou que as empresas têm dificuldade de fazer com que os jovens entre 20 e 25 anos tenham uma carreira sólida. Porque com 2 anos de empresa ele quer ser diretor da empresa já. É verdade. Ele acha que com 2 anos ele quer ser o líder, o chefe do departamento dele. Mas por que isso? Por que acontece isso? Incapacidade de gerenciar as emoções. Incapacidade, às vezes, de um cérebro que está com dificuldade. Aí vem o Espiritismo e fala para nós, tá bom, está acontecendo isso. O que nós vamos fazer para ajudar? Não adianta só a gente entender que o processo está complicado. O que nós podemos fazer para que esse processo volte para o rumo? Vivemos uma época em que escrevíamos cartas e demoravam 15, 20 dias para receber o retorno dela. Hoje, em 2 segundos, o nosso WhatsApp recebe a resposta. Aí vem os espíritos, hoje, mais evoluídos, e falam para nós assim, calma, criança, calma, tudo no tempo certo, não se apresse demais, não corra, porque correndo demais você vai cansar e não vai atingir o seu objetivo. Volte a sua vida para uma análise mais crítica do que importa para a sua evolução. Temos que lidar com a tecnologia? Fato. Ela não vai nos abandonar. Mas tudo no tempo certo. Existe uma síndrome hoje que os médicos alertam, que é o seguinte. A pessoa fica ansiosa, doente, porque não consegue responder as mensagens no WhatsApp. Enquanto não zera, fica doente. Aí vem os nossos amigos espirituais e falam assim, é essa velocidade que você está dando para dizer que você agora vai perdoar todo mundo? Você está dando essa prioridade para a sua vida?
de ser paciente, de respeitar, de entender o seu semelhante? Ou você está preocupado com a pressa de viver um mundo social de ilusão? Felizmente, os espíritos nos batem com luva de pelica. Mas eles vêm nos dar um alerta muito importante. Para quem é esse alerta? Para gerações que viveram um mundo sem tecnologia, de se adequar a essa realidade, passando adiante o tempo certo para as coisas acontecerem. E aqueles que estão chegando ao ver o exemplo, ao serem educados à luz do Espiritismo, ao serem educados nos conceitos corretos da vida espiritual, vão se adequar. Estamos vivendo um momento crítico da transição planetária. Um momento muito especial, em que o ser humano vai agir de forma muito intensa a trazer todos os avanços que precisamos. Mas se não fizermos isso no tempo certo, com o amor de Deus nos nossos corações, vamos viver problemas muito sérios com a ansiedade. A nossa epífise, a nossa glândula pineal, ela segrega para o nosso organismo físico a cura ou a doença numa velocidade inimaginável. Hoje já tem aparatos científicos que medem a velocidade com que você joga as emoções dentro do seu cérebro. E essa velocidade, pasmem, é acima da velocidade da luz. Mais de 300 mil quilômetros por segundo é a adrenalina, os corticosteroides que você está jogando no seu organismo toda vez que você cria situações para viver uma vida ansiosa. Mais adiante, e aí eu vou deixá-los aí com mais uma pulga na orelha, é assim: os espíritos superiores vêm categoricamente e falam para nós: ansiedade é falta de fé. Durmam com esse conceito hoje. Porque quando você tem fé, a fé raciocinada, a fé de que Deus está no comando de tudo, a ansiedade some. Porque aquele que tem fé e sabe que Deus está no comando de tudo, ele olha para as situações e fala assim: isso está acontecendo, mas pode ser melhor e Deus está no comando. A vida é feita de escolhas. Você tem opção de escolher como você vai enxergar a sua vida. A gente olha hoje o panorama social, político do mundo. Se você não considerar Deus gerenciando tudo, você se desespera. A ansiedade toma conta de você e gera transtornos patológicos no seu corpo, no seu perispírito, por simplesmente você não considerar Deus como comandante de tudo. E ele delegou ninguém mais, ninguém menos do que Jesus para ser o CEO do nosso planeta. Aí você vem e estraga a sua vida se preocupando porque você não viaja para a Europa todo dia, como aquele que você imagina que está fazendo isso nas redes sociais. A falta desse conceito de um Deus justo e bom nas nossas vidas, a falta de uma fé raciocinada, faz a gente encarar a vida, materialmente falando, desesperadora. Brigas políticas. Tem alguém aqui na família que já brigou por causa do Lula e do Bolsonaro? Ninguém, né? Tem alguém aqui na sua família que achou que o Trump está certo ou que ele está errado? Tem alguém na sua família que já falou assim: esse mundo está indo de mal a pior porque lá na faixa de Gaza está todo mundo se matando? Como não ser ansioso diante de às vezes, de conceitos tão pobres, tão mesquinhos? Nós temos que mudar esse conceito. Deus está no comando. Qual que é a nossa única urgência? Qual que é a nossa única pressa? De aprender a amar.
A nossa única urgência deveria ser de entender a pessoa que está do seu lado. A nossa única urgência devia ser aquela que você levanta os olhos para Deus e fala assim: Deus, me ajuda a ser um homem de bem. Eu preciso entender que no seu tempo o Senhor me ama e eu preciso aprender a amá-lo. E amar a Deus só é possível no nosso entendimento quando a gente ama o que Ele criou. E Ele criou a sua sogra. Você pode não acreditar, mas é a mais pura verdade. Deus criou até o seu chefe. A gente brinca assim, mas nós temos uma incapacidade muito grande nas relações interpessoais. Aí o espírito não fica estagnado no seu processo de evolução, deteriora a sua matéria perispiritual, porque ele não aprendeu a amar, porque ele não perdoou, ele guarda mágoa, ele tem rancor, ele tem raiva. Aí reencarna com um cérebro pequenininho, frágil, incapaz de gerenciar as suas emoções, incapaz de entender que o mundo não gira à sua volta. O mundo não está aí para alegrá-lo. A visão do espírita com fé é daquele que olha as dificuldades e fala assim: se Deus colocou essa dificuldade na minha vida, é porque eu posso, é porque eu consigo. E essa fé, não há nada que destrua. As suas emoções ficam mais controladas. Quando Jesus, nos seus últimos instantes de vida, falou que enviaria o Consolador prometido, ele enviou realmente. Ele enviou o Espiritismo, que vem mostrar o porquê da nossa problemática. E ainda, no nosso processo de evolução, a raiz dos nossos problemas somos nós mesmos. Nós que nos distanciamos de Deus. Ele está sempre próximo de nós. As pessoas se agridem, gritam umas com as outras. Você sabe por que a pessoa grita uma com a outra? Eu perguntei isso no grupo de jovens numa outra casa, falaram: mas tem uns velhinhos aí que são meio surdos. A gente tem que gritar mesmo. Um menininho desse tamanho falou pra mim: sabe por que o ser humano se agride? Gritam um com o outro? Porque os corações estão longe. Vocês já viram alguma palavra de amor aos berros? Ou as declarações de amor são feitas sussurrando com carinho um para o outro? O Espiritismo vem abrir os nossos olhos para essa realidade. Que o amor transforma, o amor constrói, o amor modifica. E aí a gente entende o tempo de Deus para as coisas. Quando você estabelece essa relação com Ele, de paridade, de entender o que Ele quer de nós, você modela o seu perispírito de tal forma que encarnação após encarnação, a sua constituição física é mais sóbria. O seu cérebro é mais competente para analisar o que a ciência te traz. A ciência do Espiritismo é forte, é intensa e muito importante para as nossas vidas, mas não deixa de lado, em hipótese alguma, o amor. Essas são as asas da nossa evolução: sabedoria e amor. Sabedoria para entender que você tem que ter fé, fazer a sua parte e acreditar com todas as suas forças que Deus vai agir. Sabedoria para analisar tudo isso com calma, sem a pressa que te atrapalha. Tenho a minha irmã, para aqueles que não a conhecem, nós fomos criados juntos dentro do Espiritismo e hoje ela é pastora evangélica. E tem um hino que toda vez que ela vai fazer as pregações lá na igreja, que às vezes ela me convida para assistir, eu vou, que fala assim, não vou cantar não, viu gente? Pelo amor de Deus. No hino fala: calma, não se preocupe, tenha calma.
E nós queremos a pressa do materialismo. Se a gente tiver que ter pressa, alguma vez nas nossas vidas, tenha pressa em perdoar, tenha pressa em amar, em entender, em respeitar, em ser altruísta, caridoso. Não vai sobrar espaço para ansiedade. Nós estamos invertendo os valores. E nessa inversão sobra doença. Vamos cair a ficha. Eu falei cair a ficha outro dia e ninguém sabia o que era. Entrega a idade, né? Entrega, o que é isso, né? Que aprendamos a amar uns aos outros. Que aprendamos a ser mais caridosos. O restante vai estar sob controle. Parece meio estranho, mas é verdade. A receita que Jesus nos deixou é óbvia, é clara, transcendental e é para sempre. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se fizermos isso, a ansiedade não existe. Ansiedade é falta de fé. Fé em Deus e fé em você. Jesus falou assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Simples. Façamos a nossa parte. Amemos mais, perdoemos mais, trabalhemos com pressa para a nossa evolução moral. E não haverá tempo para nenhum aspecto da ansiedade, trazendo inúmeros transtornos que eu podia citar aqui. Essa palestra é um pouco mais longa, mas a gente deu uma resumida, mas para que o nosso corpo não sofra e a alma flutue para próximo de Deus. Estamos chegando numa época do ano muito interessante, que todo mundo vira anjinho, não é? Aqui então, né, todo mundo está sorrindo, bonzinho, né? Quer conhecer a gente, vai lá, né, no trabalho, no trânsito, aí conhece todo mundo, né? Mas aproveita essa... o pessoal que ri já sabe como que é. Aproveita essa época do ano, vai pular ondinha lá na Praia Grande e faz algumas promessas, né? Fala assim: esse ano eu vou ter pressa em ser um homem de bem. Essa é a única promessa que a gente tem que fazer. Esse ano eu vou ser um homem de bem. Aí a gente vai ser mais feliz e não vai ter ansiedade nenhuma que nos atrapalhe. Muito obrigado. Crianças sem pressa. Vamos devagar. Vamos com calma. Deus está no comando. Você olha a vida à sua volta com esse olhar crítico demais, achando que está tudo errado, mas não está. Quem faz faxina em casa aqui, levanta a mão. Homens, por favor. Não? Você começa a faxina na sua casa às 8 horas da manhã. Vai acabar lá às 6 horas da tarde. Quando dá meio-dia, 1 hora, a casa está de perna pro ar. Mas quando chegar lá no final do dia, não vai estar legal? Vai estar tudo arrumadinho? Então a humanidade está no meio ali, ó. Nós estamos vivendo uma bagunça danada. Mas o Kardec, na Codificação Espírita, fala assim: ainda o ser humano precisa chegar no limite da dor para aprender o amor. Que fique o recado, que não precisa chegar no limite. O entendimento, os conceitos do Espiritismo devem movimentar-nos a razão. E o amor que nos transforma e nos faz pessoas mais sólidas, com fé e sem ansiedade. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Muito amor no coração. Um final de ano com calma. Tá bom? Sem tela azul de noite, né? Sem achar que está tudo lindo, maravilhoso na internet. Faça um mundo maravilhoso aqui, ó, no coração. Nos seus pensamentos retos, dignos, e a vida será mais feliz. Fiquem com Deus.